O sinal fecha bem na minha cara. Normal. O calor do asfalto sobe, cozinhando a gente por baixo enquanto o sol do fim de tarde castiga por cima. O suor gruda na camisa, a nuca queima. A sinfonia da cidade é a de sempre. Buzinas impacientes, o ronco de um ônibus cuspindo fumaça preta. Minha cabeça, a 1000, já calculava a próxima corrida. É piloto automático para sobreviver. E é no meio desse transe que eu ouço um zumbido insistente e abafado. Bzzt, bzzt. Não é o meu. Conheço de cor o toque irritante do meu guerreiro de bolso. O som vem das minhas costas, de dentro da bag. Meu sangue gela, e não é pelo vento. A mente já grita: problema. Cliente esqueceu o celular. Isso significa voltar, gastar gasolina que não tenho, arriscar uma avaliação ruim no app pelo descuido de outro. O sinal abre, os carros arrancam. Mas eu continuo parado, o coração que antes batia no ritmo do cansaço agora martela uma palavra dentro do meu capacete. Droga. Meu nome poderia ser qualquer um. João, Carlos, Silva. Só a mancha de cor, vermelha, laranja ou verde, que você vê passando como um raio no corredor de carros. Sou um número numa plataforma, uma estatística de entregas por hora. Faço parte do exército de capacetes e mochilas quadradas que pulsa nas veias desta cidade. A verdadeira corrente sanguínea que impede a metrópole de parar. A gente acorda com o galo e com a notificação do aplicativo. O dia é uma guerra contra o relógio e a matemática. A meta do dia pisca na mente, martelando junto com o barulho do motor. É a conta do aluguel, a parcela da moto, a comida na mesa. Cada sinal fechado é um inimigo. Cada cliente que demora a descer é uma batalha perdida. Chuva, a gente vira anfíbio. Sol de rachar, a gente derrete dentro do capacete. Fome, a gente engole seco e sente o cheiro do lanche dos outros, sonhando com a hora de fazer uma pausa que quase nunca vem. A rotina te transforma. Você vira uma máquina de calcular rotas, de desviar de buracos, de prever a fechada de um carro antes que ela aconteça. O cérebro entra num piloto automático tão perfeito que você poderia atravessar o centro da cidade no horário de pico com a mente em outro lugar. E ela está sempre em outro lugar. Nesse processo, você aprende a regra de ouro da rua: não se envolver. A gente vê de tudo, de verdade. Vê o cara recebendo a pizza com a amante enquanto a esposa liga, vê a moça chorando ao pegar o pote de sorvete, vê a festa barulhenta por trás de uma porta e a solidão profunda em outra. Somos testemunhas silenciosas de milhares de vidas. Se a gente parasse para absorver cada cena, cada olhar, cada suspiro, a gente não aguentaria uma semana. Seria engolido pelo caos alheio. Então a gente cria uma casca. Foco na entrega, no endereço, no código. Pega, leva, entrega, próximo. É um mantra de sobrevivência. Somos os invisíveis mais presentes na vida de todo mundo. Mas naquele dia, ao sentir aquele celular vibrar na minha bag, essa casca, essa regra de ouro, estava prestes a ser quebrada. E eu não tinha a menor ideia do que estava por vir. A memória daquela entrega, a última antes de tudo, agora volta com uma clareza assustadora. O GPS me jogou numa rua estreita do centro, daquelas que o sol parece ter desistido de visitar. O endereço era um prédio espremido entre uma loja de ferragens fechada e um estacionamento caindo aos pedaços. A fachada, descascada pelo tempo e pela umidade, tinha uma dignidade gasta, como um velho fidalgo que perdeu tudo. Não tinha porteiro, apenas um portão de ferro pesado e uma fileira de interfones amarelados pelo tempo. A primeira pergunta que me veio à cabeça foi: quem, em sã consciência, pede um açaí de R$ 35 num lugar desses? Apertei o número do apartamento indicado no aplicativo. Demorou, e um chiado medonho precedeu uma voz baixa, quase um sussurro. Pode deixar na portaria. Respondi que precisava do código de confirmação. Silêncio. Então, ouvi o clique metálico da porta se destravando. Empurrei o portão e entrei num saguão escuro, com cheiro de mofo e solidão. A única luz vinha de uma lâmpada frata que piscava sobre uma escadaria de mármore rachado. Foi quando ela apareceu, no topo do primeiro lance de escadas. Uma menina. Não devia ter mais de 16 anos. Usava um moletom grande demais para o seu corpo, com o capuz cobrindo parte do rosto. Tinha os olhos fundos, enormes,
que pareciam varrer o ambiente com um pânico contido. Ela não desceu completamente. Parou a alguns degraus de distância, como um animal assustado, medindo a segurança da sua toca. Estendi o açaí. Ela se aproximou rápido, com o corpo tenso. Seus dedos, magros e trêmulos, roçaram os meus, quando ela pegou o copo. Foi um toque gelado. Ela não me olhou nos olhos. Focou na minha mão, no lanche, em qualquer lugar, menos no meu rosto. Quase arrancou o pedido da minha mão, e, enquanto eu digitava o código que ela sussurrou, ela já recuava, subindo os degraus de costas, se fundindo novamente com a escuridão do corredor. "Boa noite", eu disse por força do hábito. O único som que recebi de volta foi o de uma porta se fechando no andar de cima. Naquele momento, foi só mais uma entrega esquisita na conta das milhares que já fiz. Dei de ombros, subi na moto e acelerei, ansioso para apagar a imagem daqueles olhos assustados e daquele prédio sombrio. Mal sabia eu que aquela imagem estava gravada a ferro na minha mente, esperando apenas um toque de celular para vir à tona. O zumbido do celular fantasma na minha mochila me perseguiu por 3 quarteirões. Cada vibração parecia um pequeno choque elétrico nas minhas costas. Um lembrete insistente de que meu dia, que já não estava fácil, tinha acabado de se complicar. Encostei a moto debaixo de um viaduto, no limbo entre 2 avenidas movimentadas. O barulho dos carros passando por cima era um trovão constante, um bom lugar para ser invisível e resolver um problema. Desci da moto, tirei o capacete e o coloquei no guidão. O ar estava pesado, com o cheiro de fumaça e asfalto molhado de um vazamento qualquer. Abri o zíper da bag com uma raiva contida. Lá dentro, misturado com o cheiro do açaí que eu tinha acabado de entregar, estava ele, o celular. Caído no fundo, ao lado da minha capa de chuva e da maquininha de cartão. Peguei-o. Era um aparelho simples, genérico, com a carcaça de plástico roxo já gasta nas bordas. A tela estava trincada, uma teia de aranha de vidro quebrado se espalhando a partir do canto superior. Na parte de trás, um adesivo desbotado de alguma banda que eu não conhecia. Era, inequivocamente, o celular de um adolescente. Meu primeiro pensamento foi puramente logístico. E agora? Teria que ligar para a central? Tentar adivinhar a senha? A imagem de ter que voltar até aquele prédio esquisito me deu um calafrio. Significava perder pelo menos 1 hora. E tempo, para mim, é literalmente dinheiro. Eu estava ali encarando a tela bloqueada, planejando o jeito menos pior de me livrar daquele abacaxi, quando o aparelho tremeu violentamente na minha mão e começou a tocar. Não era mais um zumbido abafado, mas um toque alto, uma música pop aguda e irritante que parecia totalmente fora de lugar naquele cenário sujo e cinzento. A tela se iluminou, e com ela, meu mundo parou. Não havia foto, não havia número. Havia apenas uma palavra brilhando em branco contra o fundo escuro da tela trincada. Uma única palavra de 3 letras que transformou um incômodo num nó na minha garganta. Pai. Meu estômago gelou. O coração, que antes estava acelerado pela irritação, agora batia num ritmo diferente. Um ritmo de pânico. Aquele não era mais um objeto perdido. Era um elo. Era a ponta de um fio de desespero de alguém, em algum lugar, procurando por outra pessoa. E o fio tinha acabado de cair na minha mão. A música continuava tocando, insistente. E eu fiquei paralisado olhando para aquela palavra. O problema não era mais meu. Ou, talvez, agora fosse mais meu do que de qualquer outra pessoa. O toque da música pop continuava, estridente, fora de lugar, uma trilha sonora bizarra para o drama que se desenrolava na palma da minha mão. Cada nota parecia um empurrão, uma provocação. O meu instinto, a minha experiência de rua, tudo em mim gritava a mesma coisa. Desliga, desliga, joga o celular de volta na bag e leva no lugar mais próximo da polícia. Não é problema seu. Não se mete em briga de família. A rua já tem perigos demais para a gente procurar mais um. Essa é a cartilha de sobrevivência que eu mesmo escrevi com quilômetros de asfalto e dezenas de situações que aprendi a ignorar. Mas a palavra na tela. Pai. Aquela palavra tinha um peso que desequilibrava tudo.
Não era casa, amor ou um nome qualquer. Era pai. Tinha a força de uma origem, de um porto seguro, talvez de um desespero primordial. Pensei no meu próprio pai, na minha família. Pensei no que eu sentiria se fosse a minha irmã desaparecida. A casca que eu construí com tanto esforço começou a rachar. O entregador anônimo, a máquina de fazer corridas, deu lugar a um ser humano. Com um suspiro que pareceu carregar todo o cansaço do dia, tomei minha decisão. Meu dedo, sujo de graxa, deslizou sobre a tela trincada, aceitando a chamada. O mundo ao meu redor, o barulho do viaduto, tudo se tornou um zumbido distante. Alô? Minha voz saiu mais rouca e incerta do que eu pretendia. O que veio do outro lado não foi uma saudação, foi um som que eu nunca vou esquecer. Era o som de um homem se afogando em terra firme, um choro convulso, desesperado, que rasgava a garganta. Não eram lágrimas de tristeza, eram de pânico puro. Ele tentava falar, mas a voz quebrava em soluços. Ela, por favor, minha filha. As palavras saíam cortadas, atropeladas pela falta de ar. Eu fiquei mudo, o telefone colado na orelha. Aquele som visceral atravessou o aparelho e me acertou como um soco no estômago. Todo o meu aborrecimento, minha raiva pelo tempo perdido, tudo se dissolveu e foi substituído por um calafrio que subiu pela minha espina. Aquela não era a voz de um pai bravo ou controlador. Era a voz de um homem que teve o chão arrancado de sob os pés. E naquele instante, a suspeita começou a se formar, terrível e clara. A dona daquele celular e a menina de olhos assustados eram a mesma pessoa. E eu era a única pessoa no mundo que sabia disso. Eu continuei em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade, apenas ouvindo aquele som de pura dor do outro lado da linha. Minha mente, antes uma bagunça de cálculos sobre gasolina e tempo, agora era uma tela em branco, paralisada. Finalmente, o homem do outro lado conseguiu tomar um fôlego trêmulo, um esforço audível para juntar os pedaços de sua voz. Quem tá falando? Onde você achou esse celular? Ele perguntou, a voz ainda embargada, mas com um fiapo de urgência que cortava o choro. Antes que eu pudesse responder, ele continuou, como se a pergunta não importasse. O que importava era o monólogo desesperado que ele precisava soltar para o mundo, para qualquer um que estivesse ouvindo. Olha, moço, por favor, me escuta. É a minha filha. O nome dela é Júlia. Ela fugiu de casa. Eu não sei, a gente brigou. Foi uma besteira, a coisa de pai e filha. E ela sumiu. Cada palavra era pesada, carregada de culpa e pânico. Eu segurava o telefone com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. E então, ele começou a descrevê-la, e foi aí que o chão pareceu sumir sobre os meus pés. Ela só tem 15 anos, é só uma menina, ele disse, a voz quebrando de novo. Ela tem o cabelo escuro, comprido, é magrinha, alta para a idade dela. Na minha cabeça, a imagem do saguão escuro do prédio começou a se formar novamente, nítida como se eu ainda estivesse lá. A figura no topo da escada. Cabelo escuro, sim. Magrinha, sim. Ela saiu com uma roupa qualquer, acho que um moletom meu, um moletom cinza, bem grande nela, com um capuz. Ele continuou. E nesse momento, uma peça gigantesca do quebra-cabeça se encaixou com um estalo que ecoou na minha mente. O moletom. O capuz cobrindo o rosto, a figura encolhida, quase se escondendo dentro do tecido. A memória, antes um borrão de uma entrega esquisita, agora era um vídeo em alta definição. Eu vi os olhos dela, fundos e assustados, me encarando por um milissegundo antes de desviar. Vi a maneira como ela se movia, tensa, pronta para fugir. Via seus dedos trêmulos pegando o copo de açaí. Meu sangue começou a gelar. O barulho do viaduto, a cidade, tudo desapareceu. Só existia a voz daquele pai e a imagem daquela menina. O quebra-cabeça na minha cabeça não estava mais se montando. Ele já estava completo, formando uma figura terrível. Não era uma coincidência. Não era um engano. A menina que eu tinha rotulado como estranha e tentado esquecer era a filha desaparecida daquele homem, a Júlia dele. E eu sabia exatamente em qual toca escura e úmida ela tinha se escondido. A pergunta já não era o que está acontecendo. A pergunta que congelou meu sangue foi: meu Deus, o que eu faço agora?
Meu silêncio no telefone devia ser ensurdecedor. O pai, talvez interpretando minha mudez como dúvida ou descrença, continuou a falar. A voz agora um fio de desespero tentando me convencer, tentando me fazer entender a gravidade da situação. Ele parecia estar revendo os últimos momentos, as últimas pistas, mais para si mesmo do que para mim. Ela não levou quase nada, não tem muito dinheiro com ela. Eu não sei o que ela tem na cabeça ou onde poderia ir. Ele divagava e a cada palavra um nó na minha garganta se apertava mais. Eu já sabia. No fundo, eu já tinha 100% de certeza, mas a mente humana às vezes precisa de uma prova final, de uma confirmação irrefutável para aceitar o absurdo. E então, ele me deu essa prova. A frase que transformou a certeza em algo físico, palpável, que me atingiu como uma onda de água gelada. Ela deve estar com fome. Eu olhei o aplicativo do meu cartão de crédito para ver se ela usava para ter uma pista. E teve uma compra, uns 20 minutos atrás. Foi a última coisa. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e soltou a palavra final. A palavra que selou o meu destino e o dela naquela noite. Um açaí. Clique. Foi como se alguém tivesse desligado o som do universo. O barulho dos carros no viaduto, a buzina distante, o vento, tudo desapareceu. O mundo se reduziu àquele instante, àquela palavra, açaí. Na minha mente, a cena que até então era uma memória embaçada, explodiu em cores vivas. Eu não estava mais debaixo do viaduto, eu estava de volta àquele saguão escuro. Eu vi a cor roxa e vibrante do creme no copo transparente, a banana fatiada, a granola por cima, sentia o peso do pedido na minha mão, via a mão trêmula da menina, os dedos finos e gelados, pegando o copo que eu segurava. Não havia mais dúvida. Não era uma história parecida, era a mesma história, contada de dois lados diferentes, e eu estava exatamente no meio. O entregador anônimo, o cara do boa noite automático, o homem que por acaso atendeu um telefone que não era dele. Meu estômago revirou. Uma sensação de vertigem me atingiu e tive que me apoiar na moto para não perder o equilíbrio. A menina do açaí. A menina assustada no prédio caindo aos pedaços, a filha desaparecida, a Júlia. Eram todas a mesma pessoa. E eu, por uma ironia cruel do destino, era a única ponte entre aquele pai em pânico e aquela garota escondida na escuridão. O peso dessa informação me esmagou. Eu sabia exatamente onde ela estava. E de repente, o problema não era mais ter que devolver um celular. O problema era o que fazer com a vida que veio junto com ele. A voz do pai continuava no meu ouvido, agora um zumbido distante, um eco da realidade que eu tentava desesperadamente processar. Ele sentiu minha hesitação, meu silêncio mortal, e seu tom mudou de narrativo para suplicante. Moço, você tá aí? Por favor, se você sabe de alguma coisa, qualquer coisa, me fala. Eu te imploro. Cada palavra dele era um peso a mais na balança, e minha mente se transformou num tribunal caótico. 1 milhão de pensamentos, de dúvidas e de medos começaram a girar, um turbilhão que ameaçava me derrubar ali mesmo, debaixo daquele viaduto. De um lado, o promotor, a voz calejada da rua, gritava: "Não se mete!" E se o problema for ele? E se essa voz de pai desesperado for só um teatro? Quantas histórias a gente não ouve de pais controladores, abusivos? E se a menina fugiu por um motivo que eu não consigo nem imaginar? Aquele medo nos olhos dela era medo do prédio ou medo de ser encontrada por ele? Se eu abrir a boca, posso estar entregando o esconderijo dela para o próprio monstro do qual ela fugiu. Eu seria o Judas na história dela, o traidor que a levou de volta para o inferno por causa de um choro num telefone. Eu não sei de nada da vida deles. Quem sou eu para decidir o destino de alguém com base em um pressentimento? Do outro lado, o advogado de defesa, a minha consciência, rebatia com a mesma força. E se ela estiver em perigo agora? A imagem do prédio voltou, mais sombria do que nunca. Aquele lugar não era seguro. Aquele silêncio, a escuridão, a aura de abandono. Aquilo não era um refúgio. E se ela não está sozinha lá? E se ela caiu na conversa de alguém, um predador que oferece abrigo e cobra um preço terrível? Ela é só uma criança, 15 anos, sozinha. Aquele medo nos olhos dela podia ser o medo de onde ela tinha acabado de se meter. Se eu desligar agora, se eu não fizer nada, e amanhã ela virar notícia no jornal,
Como eu vou dormir à noite sabendo que eu era o único que tinha localização e escolhi o lavar as minhas mãos? A voz do pai. Eu a repassava na minha cabeça. Era dor. Parecia genuína. O som de um coração sendo arrancado do peito. Mas a dor e a raiva às vezes são irmãos gêmeas. O celular na minha mão parecia pesar 100 quilos. Contar ou não contar? Proteger a privacidade dela ou a segurança dela? Qual perigo era maior? O pai que a fez fugir ou o lugar para onde ela fugiu? Eu estava paralisado no meio dessa encruzilhada moral, com duas possibilidades terríveis e nenhuma resposta certa. O destino de uma menina estava na minha mão, e qualquer escolha parecia errada. Enquanto a voz do pai continuava a ser um murmúrio suplicante no meu ouvido, minha mente se desgarrou da nossa conversa e voltou, mais uma vez, para aquela rua estreita, para aquele prédio. E, de repente, os detalhes que antes eram apenas estranhos ou esquisitos ganharam uma nova luz, uma luz suja e perigosa. O quebra-cabeça não era mais sobre a menina ou o pai, era sobre o tabuleiro onde o jogo estava acontecendo. Aquele não era um simples prédio antigo e mal cuidado. Eu conheço a cidade, conheço os prédios residenciais, mesmo os mais humildes. Eles têm vida, têm varais com roupa, barulho de televisão, o cheiro de comida. Aquele lugar era o oposto. Era um prédio com o cheiro da morte. Um cheiro de mofo, de urina velha e, acima de tudo, de silêncio. Um silêncio pesado, anormal para o coração da cidade. Lembrei das pichações no muro ao lado do portão. Não eram grafites, arte de rua. Eram siglas, símbolos de facção. Marcadores de território que todo motoboy aprende a ler e, principalmente, a respeitar e evitar. Como eu não prestei atenção nisso antes? O piloto automático, a pressa. Aquele tipo de prédio tem nome na rua. É invasão, é fumódromo, é ponto de atividade ilícita. É o tipo de lugar onde as pessoas desaparecem. Não o tipo de lugar onde uma adolescente se esconde de uma briga com os pais. Não é a casa de uma amiga da escola. É uma toca de lobos. A imagem da menina, a Júlia, naquele cenário, me causou um enjoo físico. Ela, tão nova, com aquele ar assustado e perdido, ela era um passarinho que tinha caído do ninho direto numa jaula de predadores. O medo nos olhos dela, que eu antes não sabia interpretar, agora fazia um sentido terrível. Talvez ela não estivesse com medo do pai. Talvez ela estivesse com medo das pessoas com quem ela estava agora, naquele exato momento. O dilema dentro de mim começou a pender violentamente para um lado. O perigo do pai, que era uma dúvida, uma teoria, e se? De repente pareceu muito menor que o perigo do prédio, que era uma certeza, algo concreto, que eu podia cheirar e sentir. A voz do pai era de dor. O silêncio daquele prédio era de ameaça. Eu podia estar errado sobre ele, mas eu sabia que não estava errado sobre aquele lugar. Deixar uma garota de 15 anos ali, sabendo o que eu sei sobre aquele tipo de ambiente, não era mais uma opção. Não era mais sobre não me envolver. Era sobre, talvez, ser o único que poderia envolvê-la em segurança e tirá-la de lá. O peso daquela localização esmagou minhas dúvidas. O peso da localização foi a última gota. O medo concreto daquele prédio engoliu o medo abstrato de me envolver. Naquele instante, debaixo do viaduto, o turbilhão caótico na minha cabeça parou. O debate se encerrou. Não houve um vencedor por pontos. Houve um nocaute. A imagem daquela menina, a Júlia, sozinha naquele corredor escuro, sobrepôs-se a todas as minhas desculpas, a todos os meus medos e a toda a minha prudência de rua. Foi uma clareza que chegou sem pedir licença, uma lucidez fria e cortante. De repente, as regras do meu mundo, não se meter, focar na próxima corrida, evitar problema, pareceram patéticas, infantis. O que era uma avaliação ruim no aplicativo perto da segurança de uma vida? O que era uma hora de trabalho perdida perto de uma vida inteira que poderia se perder? Por uma fração de segundo, não vi mais o rosto de uma desconhecida. Vi o rosto da minha irmã mais nova. Vi o rosto de uma prima, de uma vizinha. Vi um ser humano que precisava de ajuda. E eu, por um acaso do destino, era o único que sabia disso.
O choro do pai no telefone deixou de ser o problema de um estranho e se tornou o meu problema. A chave virou. Apertei o celular com mais força, mas não mais com tensão, e sim com determinação. Endireitei a postura, saindo do apoio da moto. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para me preparar. O entregador morreu ali. O cara preocupado com a meta, com a gasolina, com o tempo, desapareceu. O que ficou foi só um homem com uma informação que poderia mudar tudo. Não era mais sobre uma entrega, era sobre uma vida. Essa frase ecoou na minha mente com a força de um mandamento. Eu podia desligar o telefone, seguir as regras, fingir que nada aconteceu. Mas eu sabia, com uma certeza que doía no peito, que se eu fizesse isso, uma parte de mim morreria junto. Eu me tornaria cúmplice do silêncio, cúmplice do perigo, e eu não ia carregar esse peso. A rua já me deu uma casca grossa, mas não apodreceu meu coração. Levei o celular de volta ao ouvido. A decisão tomada, irreversível. Minha voz, quando saísse, não seria mais a de um motoboy assustado. Seria a de alguém que de repente entendeu o seu papel. Com a decisão pulsando firme no meu peito, levei o celular ao ouvido. A voz do pai ainda estava lá, um fio de súplica desesperada. Moço, por favor, fala alguma coisa! Tomei o controle da conversa. Minha voz, quando saiu, era uma oitava abaixo, mais firme do que eu mesmo esperava. Senhor, me escuta, eu disse, com uma autoridade calma que pareceu cortar o pânico dele. Ele se calou, esperando. Primeiro, o senhor precisa se acalmar. Desse jeito, o senhor não vai ajudar em nada. Respira fundo. Houve uma pausa e eu pude ouvir um tremoroso inspirar e expirar do outro lado. Ok, ele disse, a voz ainda frágil. Eu estou calmo. Meu nome não importa. Eu sou entregador. Eu acho que sei onde sua filha está, falei, escolhendo as palavras com cuidado. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que todo o choro anterior. Foi um silêncio de choque, de esperança súbita e aterrorizante. Então, a barragem veio. Onde? Como? Me fala, pelo amor de Deus, me dá o endereço. Eu tô indo para aí agora! E foi nesse momento que a minha prudência de rua, a minha desconfiança treinada, falou mais alto que a minha compaixão. Eu ia ajudar, mas não ia ser um idiota. Senhor, calma, repeti, com a mesma firmeza. Por segurança, pela segurança dela e pela minha, eu não vou te passar endereço nenhum pelo telefone. O senhor me entende? Ele hesitou, talvez ofendido, talvez entendendo a lógica por trás da minha cautela. Mas por quê? Eu sou o pai dela! Ele protestou. Eu sei, e é por isso mesmo que a gente vai fazer do jeito certo, expliquei. Minha mente trabalhava rápido, montando um plano seguro. O senhor está de carro? Onde o senhor está agora? Ele me deu uma localização aproximada. Eu conhecia a área. Ok, é o seguinte. Tem uma praça com uma quadra de esportes na avenida principal, a umas 10 quadras daí. O senhor sabe onde é? Sei, ele disse, a voz cheia de uma nova urgência. Ótimo. Vai para lá agora. Estaciona perto do portão da quadra. Eu tô de moto, chego rápido. Vou estar te esperando lá. Quando o senhor chegar, a gente vai junto. Combinado? O plano dava a mim o controle e a chance de vê-lo, de sentir a situação cara a cara antes de dar o passo final. Era um máximo de segurança que eu poderia criar naquela situação caótica. Combinado, ele repetiu, a voz embargada de gratidão e ansiedade. Obrigado, moço. Deus te pague. Eu tô indo agora. Desliguei o telefone. O silêncio que ficou foi denso, carregado de expectativa. O plano estava em movimento. Eu não era mais um espectador. Eu era parte da história. Guardei o celular dela no bolso, coloquei meu capacete e dei partida na moto. O som do motor, normalmente tão rotineiro, pareceu o início de algo muito, muito maior. Pilotar a moto de volta àquela região foi diferente de todas as outras vezes. As ruas, que eu conhecia como a palma da minha mão, pareciam estranhas, quase hostis. Cada farol vermelho era uma tortura. Cada cruzamento um obstáculo no caminho de algo que eu ainda não entendia, mas que já me consumia por inteiro. O motor da moto, meu companheiro de batalha diária, parecia ecoar a pulsação frenética do meu próprio coração.
Eu não estava mais fugindo daquele prédio. Estava voltando para enfrentá-lo. Cheguei à praça combinada antes dele. Era um lugar comum, com uma quadra cercada por alambrado e bancos de concreto vazios sob a luz amarelada dos postes. Desliguei a moto e fiquei em pé ao lado dela, o colete da empresa me fazendo sentir um alvo, um ponto de referência. Cada carro que virava à esquina fazia meu estômago revirar. Eu procurava um rosto que não conhecia, um sinal de desespero em um motorista qualquer. A espera foi curta, mas pareceu durar horas. Então, um carro simples virou à esquina de forma apressada, quase cantando pneu, e estacionou de qualquer jeito junto ao meio-fio. A porta do motorista se abriu e dele saiu um homem, e eu soube na hora que era ele. Não era um monstro. Não era um homem raivoso. Era a imagem da derrota. Um homem de uns 45 anos, com o cabelo bagunçado, a camisa amassada e os olhos mais tristes que eu já vi na vida. Estavam vermelhos, inchados e percorriam a praça com uma urgência desesperada até que pousaram em mim, o único motoboy parado ali. Ele veio na minha direção quase correndo, o rosto uma máscara de dor e esperança. "Moço, é você? O telefone?" Ele perguntou, a voz ainda mais quebrada pessoalmente. Eu não precisei dizer nada, apenas assenti com a cabeça. A expressão dele se desfez. Uma onda de alívio tão grande o atingiu que ele pareceu perder as forças, apoiando a mão no meu ombro por um segundo. Era um toque pesado, cheio de uma gratidão silenciosa e de uma dor compartilhada. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida que eu ainda tivesse sobre ele se evaporou. Eu tinha feito a escolha certa. Obrigado. Pelo amor de Deus, obrigado. A gente precisa ir. É perto, eu disse, minha voz soando mais calma do que eu me sentia. Deixa o carro aí. A gente vai a pé. Ele apenas concordou e começamos a andar. Foram as 2 quadras mais longas da minha vida. Não trocamos uma palavra. O único som era o dos nossos passos no asfalto. Uma marcha fúnebre em direção ao desconhecido. Eu na frente, ele logo atrás. Um pai sendo guiado para a filha por um completo estranho. Ao virar a última esquina, eu parei. O prédio estava lá, escuro e agourento, exatamente como na minha memória. Apontei com o queixo. É ali. Eu fiquei para trás, do outro lado da rua, usando a minha moto como uma âncora na realidade, uma desculpa para estar ali. Meu papel de guia tinha terminado. Agora eu era apenas uma testemunha. Vi o pai respirar fundo, um homem reunindo toda a coragem que lhe restava no mundo e caminhar em direção à entrada escura do prédio. Ele empurrou o portão de ferro que rangeu como um protesto e foi engolido pela escuridão do saguão. Por um longo minuto, nada aconteceu. O silêncio era absoluto e eu prendi a respiração. Então, ouvi o som agudo e eletrônico do interfone sendo acionado. A voz do pai, abafada pela distância, ecoou fracamente na rua vazia. Eu não conseguia entender as palavras, apenas o tom de súplica. Ele falava com o pequeno aparelho de plástico na parede como se sua vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. A espera foi uma tortura. Cada segundo se arrastava. E quando eu já começava a pensar que ninguém responderia, ouvi o clique metálico e alto da fechadura elétrica. A porta se abriu. O pai entrou. E desapareceu de vista. Meu coração martelava contra minhas costelas. Fiquei olhando para a fachada do prédio, para as janelas escuras, tentando adivinhar o que se passava lá dentro. Então, no segundo andar, uma porta se abriu, derramando um retângulo de luz amarelada e fraca no corredor escuro. Uma silhueta apareceu contra a luz. A silhueta de uma menina magra, encolhida. A Júlia. O que se seguiu não foi um comercial de margarina. Foi a vida real, crua e dolorosa. Vi a figura do pai subir as escadas, parando a alguns degraus dela. Houve um instante de silêncio, um impasse. Então as vozes começaram, altas o suficiente para que eu pudesse ouvir a melodia, mas não a letra. Era uma discussão carregada de dor, uma mistura de raiva e alívio, gritos e choro, tudo ao mesmo tempo. E então o pai subiu os últimos degraus e a abraçou. Não foi um abraço gentil, foi um abraço desesperado, de resgate.
Um abraço que parecia querer fundir os dois para garantir que ela nunca mais escapasse. Ela, por sua vez, pareceu resistir por um segundo, e depois desabou nos braços dele. Eu assisti àquela cena, dois seres humanos quebrados tentando se consolar no meio da escuridão, e soube que a minha parte na história tinha acabado. Eu era um estranho, um fantasma que os tinha conectado. Ligar a moto pareceu um ato profano, barulhento demais para aquele momento sagrado e frágil. Mesmo assim, subi nela, girei a chave e o motor roncou, quebrando o feitiço. Dei uma última olhada. Eles ainda estavam abraçados na porta. Então, acelerei e me misturei ao trânsito, deixando a família para trás, para que pudessem começar a juntar seus próprios pedaços. Acelerei deixando a rua escura e a cena do reencontro para trás, me jogando de volta no fluxo de carros e luzes da avenida. O movimento era o mesmo, o caos familiar da cidade à noite. Outros motoboys passavam por mim, uma sucessão de coletes coloridos e bags nas costas, cada um focado em sua própria batalha contra o tempo. A cidade não tinha mudado, mas eu sim. O guidão da moto nas minhas mãos, o vento no capacete, o peso da mochila agora vazia nas costas, tudo parecia estranho, como se eu estivesse vestindo a roupa de outra pessoa. Minha mente, que deveria estar calculando a melhor rota para voltar para casa ou pegar uma última corrida, estava em silêncio. Vazia. Eu era uma casca, pilotando no automático, enquanto minha alma ainda estava lá na calçada, assistindo aquele abraço. Então, o meu celular tocou. O som estridente do aplicativo me chamando de volta à realidade. Olhei para o suporte no guidão. Uma nova entrega piscava na tela. Buscar 2 hambúrgueres numa lanchonete a 10 quadras e levar para um condomínio do outro lado da cidade. Em qualquer outra noite, eu teria aceito sem pensar. Teria sentido a pontada de urgência, a pressão do cronômetro, mas, naquela noite, eu olhei para a tela e quase ri. Um hambúrguer. A grande emergência de alguém era um sanduíche esfriando. Pareceu tão trivial, tão absurdamente pequeno. A preocupação com a gorjeta, com a avaliação de 5 estrelas, com a bronca do cliente, tudo aquilo que ditava o ritmo da minha vida, de repente perdeu peso. O que era a raiva de um cliente com fome, perto do desespero de um pai que tinha perdido a filha? Encostei a moto numa rua mais calma e desliguei o motor por um instante. Respirei fundo pela primeira vez em 1 hora. O ar entrou nos meus pulmões com um gosto diferente. O cansaço no meu corpo era real, mas a exaustão mental da rotina tinha sido substituída por algo novo, uma espécie de paz pesada, uma clareza. Eu ainda precisava pagar as contas, o aluguel não ia esperar. Com um suspiro, aceitei a corrida no aplicativo. A rotina me puxou de volta. Mas, enquanto eu pilotava em direção à lanchonete, eu sabia que algo fundamental tinha se quebrado e se reconstruído dentro de mim. A cidade era a mesma, o trabalho era o mesmo, mas o homem na moto já não era. Eu estava de volta à selva de pedra, mas agora eu enxergava as pessoas por trás das janelas, as histórias por trás das portas, e esse era um conhecimento que eu nunca mais conseguiria esquecer. Cheguei em casa tarde, o corpo moído de cansaço como em qualquer outra noite. Mas a mente estava em outro lugar. Fiquei um tempo na varanda, olhando as luzes da cidade se espalhando até o horizonte. Milhões de janelas acesas, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. E eu ali, um ponto anônimo no meio de tudo. Sempre pensei no meu trabalho dessa forma. Nós, os entregadores, somos os fantasmas necessários da cidade. Somos invisíveis. As pessoas nos veem, mas não nos enxergam. Somos apenas uma função, um colete colorido que aparece na porta, entrega uma caixa e desaparece. Somos a engrenagem que conecta o desejo de alguém ao objeto daquele desejo. Vemos as pessoas em seus momentos mais banais e mais íntimos, em pijamas, com o cabelo bagunçado, no meio de uma briga, no auge de uma festa. Somos as testemunhas mais próximas e, ao mesmo tempo, as mais distantes de tudo. Mas naquela noite eu entendi que meu papel, às vezes, pode ser outro. Por um acaso do destino, por causa de um celular esquecido no fundo da minha bag, eu saí do meu lugar de coadjuvante. Deixei de ser a engrenagem para me tornar a própria conexão.
Eu não entreguei só um açaí para uma menina assustada. Eu não devolvi só um celular para um pai desesperado. Naquela noite, eu entreguei uma ponte. Construí, sem querer, uma ponte sobre o abismo de silêncio e medo que existia entre um pai e uma filha. Fui o elo que uniu duas pontas de uma mesma história, duas pessoas que estavam perdidas na mesma cidade. E ao fazer isso, percebi que talvez a gente nunca entregue só o que está na nota fiscal. Às vezes, a gente entrega alívio para um doente que pediu um remédio. Às vezes, a gente entrega alegria para uma família que pediu uma pizza. E às vezes, como hoje, a gente entrega esperança. Eu nunca mais vou saber da Júlia ou do pai dela. Para eles, eu vou voltar a ser o que sempre fui, um rosto anônimo, o entregador daquela noite. E tá tudo bem. Porque eu sei o que aconteceu. No meio da minha rotina de asfalto, suor e correria, a vida me deu a chance de fazer a entrega mais importante de todas. E ela não tinha preço. Não rendia gorjeta e nem contava pontos no aplicativo. Mas com certeza foi a única que me fez sentir verdadeiramente essencial.